Boa noite. Boa noite. Podem ficar bem à vontade e vão se assentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como vocês estão? Bem, graças a Deus, né? Pessoal novo aí, seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson, como já foi apresentado. Desde os primórdios desse grupo eu tô aqui caminhando junto, perseverante e firme. Depois de um chamado que eu recebi quando eu estava aí, onde que vocês estão? Estava sentado. E num dia um tal pregador, com o dedinho assim na minha cara, me dando umas chineladas, disse aquele famoso, vamos ironizar, né? Ou caga ou desocupa a moita, né? Tem mais gente querendo sentar no banco porque você tem que ir lá para frente. E cá estou. Sou filho do seu Valmir e da dona Nica. Dona Ivanice está lá no Ministério da Criança, é isso? Não vi a mãe. Noivo da noiva mais linda do mundo, que daqui uns dias não vai ser mais noiva, vai ser esposa. Servo do melhor grupo de oração do mundo, São José. E aqui a gente está construindo uma família. Nessa noite, antes disso, perceberam? Prestaram atenção na letra da última música que vocês dançaram? Correrei. Só lembram dessa parte, né? Correrei. Só lembram dessa, né? Como é que ela começa? Quem lembra? Mais alto. Os que confiam no Senhor são que nem o quê? Canta o início dela. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Lembraram? Marca isso. Grava, escreve com a caneta. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aonde mais vocês ouviram falar nesse tal monte de Sião? Quem sabe quando esse monte foi criado? Os servos não podem falar. E a dona Paulina também não, porque ela sabe. Quando que passou a existir esse monte? É um monte, é um morro, sabe? Um local elevado assim. Monte de Sião é como se fosse a casa de Deus aqui na terra. Lá aconteceu tanta coisa que vocês não fazem ideia. Uma das coisas, duas delas maravilhosas que aconteceram lá foi a última ceia de Jesus, antes de ser crucificado, e a descida do Espírito Santo. Foi lá nesse Monte Sião, que foi criado por Deus. Quando Deus fez o mundo, Ele já fez esse montinho ali, que Ele tinha um plano para ele lá. E tem uma previsão de até quando esse monte vai existir. Vocês chutam? Enquanto o mundo for mundo, esse monte de Sião estará lá e não se abalará por nada. Por quê? Porque ele confia no Senhor, foi confiado pelo Senhor na construção do mundo. A palavra que foi trazida pela intercessão essa semana está lá em Romanos. Quem já quiser vai procurando na Bíblia. Romanos capítulo 5. Isso é muito importante. Tenham sempre a palavra junto de vocês. Ela é a tua direção. E tira toda dúvida que você tiver. Tenha certeza disso. E Deus foi tão bom com essa palavra, com esses 6 versículos que Ele colocou para a gente, que ele é um ciclo. O primeiro ao sexto e do sexto ao primeiro. A gente já vai ver isso. Romanos capítulo 5, na Bíblia da Ave Maria, página 1453.
Vou falar para vocês que eu tive que colocar no celular com letrinha grande, porque eu estou muito ruim de vista hoje. Eu estava pintando já uns 2 dias, a gente fica olhando sempre para a mesma cor, né, o dia inteiro, prejudica a visão. Até vi uma mancha de tinta na mão, agora eu lembrei do meu compadre. Pedi para ele se é verdade, que um bom pintor, primeiro aprende a se sujar e depois a pintar, né? Olhando para minha mão, eu percebi que eu estou no primeiro estágio ainda. Acharam? Amém? Misericórdia? Alguém? Vamos lá então. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Isso é para nós palavra do Senhor. Foca no último versículo agora para eu mostrar para vocês como isso é um ciclo. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, ao seu tempo, morreu por nós. Volta lá no versículo 1. Justificados por quê? Pela morte de Jesus Cristo. Pela fé, temos a paz com Deus e assim uma chance de salvação. Fiquei até um pouco confuso no início, mas depois Deus foi falando comigo de uma forma que achei bonita. Que quanto mais eu rezava e pedia pela palavra, mais iam acontecendo situações no meu dia que iam mostrando o que está escrito aqui. Paciência. Meu Deus, quanta paciência eu tive que ter nesses últimos dias. Hoje, se eu contar para vocês, vira uma pregação. Aleluia. Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele ainda não conhecia Roma. Estava preparando para a visita, para a chegada dele lá. E nesses 6 versículos mostram algo essencial para nós, que sem isso nós não conseguiremos chegar ao céu. No primeiro versículo está explícito, que é a fé. Sem fé, aonde vamos? Onde que dá para ir sem fé? Tomar banho? Até no banho tem que ter fé, né? Vai que resbala e cai. Queima o chuveiro. Não, mas aí a água fria é a cura. Pensa na cura que foi meu banho de hoje. Geladão assim, eu estava suando. Até lembrei na passagem bíblica ali. Deus seja louvado por essa água fria. Outra coisa que nos mostra, lá no versículo 3, a esperança. Deixa eu pegar aqui para acompanhar. Perdão, no versículo 5 nos traz a esperança. E a esperança que faz o que conosco? Não nos engana. Quem já esperou alguma coisa e ficou decepcionado? Todos nós. Quem nunca ficou decepcionado porque esperou algo e não ganhou? Não recebeu? Não chegou? Lembra de alguma coisa agora que você esperou e ficou muito triste porque não aconteceu? Lembra agora? Se precisar fechar o olho, fecha. Era de Deus aquilo? Se era, não era para você. Tenha certeza disso. Eu ia falar uma das últimas coisas isso agora. Quem jamais houve alguém que esperou no Senhor e foi decepcionado? Muita coisa eu também já esperei e fiquei feliz.
depois de sofrer essa tribulação, que fala aqui no versículo 3, agora sim, porque não era para mim. O que a tribulação fez comigo? O que a tribulação faz conosco no dia a dia? Quem que está sofrendo uma tribulação hoje? Uma tribulação é uma dificuldade. Quem que está tentando toda terça ir no grupo de oração e parece que acontece cada vez algum empecilho para que não consiga vir até aqui? Essa tribulação eu garanto para vocês que é pelo sim de vocês. É o mal tentando tirar vocês daqui. Tenha a certeza que essa tribulação que você vive para estar aqui diante do sacrário é a tribulação que vai te fazer esperar no Senhor, que vai te fazer esperança, vai fazer com que você tenha esperança. Abre a garrafinha de água. Secou a boca. E essa esperança que temos diante dessa tribulação não nos engana jamais, porque estamos esperando no Senhor, e ela não vai decepcionar. Tenha absoluta certeza disso. Voltando à fé. O que é ter fé? Qual que é o primeiro passo para se ter fé? Alguém tem um manualzinho escrito assim? Como eu faço para ter fé? Talvez você não saiba, mas você já fez isso. Aqui está falando Paulo aos Romanos, está citando sobre a justificação. Justificados pela morte de Cristo. Quando nascemos, o que fizeram com a gente? Espero que com todos. Fomos batizados. A justificação de Paulo hoje também está falando disso. Fomos batizados. Está falando do Espírito Santo, mas o batismo que a gente vai colocar agora é o batismo. Eu sou batizado, sou chamado filho de Deus. Lá como está em Isaías 42, versículo 1. Eu te chamo pelo nome, és filho meu. Ó, que memória, até eu me assusto às vezes, de tão esquecido que eu sou. Nesse momento, nós já temos esse primeiro passo. Confirmados pela morte de Jesus Cristo na cruz, eu sou batizado, chamado a estar com Ele. É fácil. A partir daí, estou batizado agora, só de boa, né? Agora é só crescer, engordar, construir uma casa com piscina, não esqueça. E esperar a minha chegada para estar lá com Ele. Aonde que entra a tribulação daí? A tribulação entra a partir do momento que és chamado filho de Deus. Lembra mais uma vez da maior tribulação que você já teve. Agora a maior. Tenta trazer na memória. O maior, talvez a maior perda. Me veio perda agora. Qual a maior perda que você teve? Olha aí. Presta atenção nessa tribulação, nessa perda que você teve. O que isso fez com você? Não te causou dor? Não te causou sofrimento? Te causou angústia muitas vezes? E o que você fez com ela? Mesmo assim, continuou tendo paciência e confiando no Senhor diante dessa tribulação que te aconteceu? Será que não foi ali será que não foi ali que eu saí um pouquinho do caminho que Deus tinha para mim? Será que eu não precisava talvez sentir o que é
isso tudo que eu senti para entender o que é ter fé? O que é acreditar em Deus? Deus não permite jamais nenhum mal na nossa vida que não seja para nos trazer um bem. Jamais. Não vai ter acontecido nada no mundo, nada, na tua vida inteira. Deus não permitirá nenhuma desgraça, vamos usar essa palavra, que não seja para te mostrar algo. Para medir qual que é o tamanho da tua esperança. Lembra de novo da música? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, nunca se abalam. Nós nascemos com a marca do pecado desde a nossa criação, desde Adão e Eva. É normal sentirmos medo, é normal sentirmos essa raiva, porque isso já está em nós, desde que nascemos. Mas daí o que o Senhor pede? Para que confiemos nele. E por que eu digo para vocês terem sempre próximo de vocês a palavra? Todos nós pedimos isso. Se nessa tribulação, nessa dor, nessa perca, você lembrou que você tem essa direção, você vai achar lá. Mas eu não aceito, tirou tudo de mim e agora eu vou ter que ficar lendo um livro para entender isso. Paciência. Obediência gera graça. É fácil. É uma maravilha de fácil, né? Ter paciência. Algo que aconteceu sexta-feira, que gerou um caminhão de paciência no meu coração, e a partir de hoje eu procuro lembrar todo dia que aconteceu isso comigo. Estava lá num trabalho, determinado trabalho, e bastante pessoas trabalhando. Tinha um turno da manhã e um turno da tarde, e eu trabalhando o dia todo lá. E chegou uma cidadã para mim, e não sei por cargas d'água que Jesus colocou ela lá para chegar na minha frente e me dizer que era católica, mas agora não é mais. A primeira vontade que eu tive de falar para ela é dizer: não, então você nunca foi católica, me desculpe. Mas aí veio aquele grãozinho assim para engolir grosso para falar para ela. Vamos esperar ver o que vai dar, né? Então, lembrei do Senhor naquele momento. Falei, beleza, vamos ver o que Ele tem para me mostrar. E daí eu falei: por quê? E daí nisso a patroa dela, trabalhando pertinho, já escutou, ela é bem ligada ligada na Bíblia, né? Eu falei: por quê? E ela: por isso, por aquilo, por aquilo. Eu falei: mas por quê? E fui pescando. Pelo menos 5 porquês eu pedi para ela. E daí ela veio me dizer o seguinte: que por vários anos da vida dela, ela foi dependente química e alcoólatra. Por muito tempo. Ela disse que fez na vida o que eu jamais imagino, pelo que ela passou, por ser dependente química. Sabemos um pouco de como é uma pessoa que passou por isso. Ela disse que foi internada umas 2 vezes, e quando saiu de lá, ela ia para a igreja e não se sentia acolhida. Que as pessoas olhavam para ela. Nesse momento eu falei: quando você foi na igreja, você lembrou de quem? Ela disse: de Jesus. Porque quando eu estava lá caída, quando eu estava lá bêbada, quando eu estava drogada, eu lembrei de Jesus. E ela partilhou que depois disso, ela foi internada 2 vezes e voltou a usar. Nesse momento eu parei de trabalhar, guardei minhas ferramentinhas do lado ali, conversei com ela, dizendo: e o que te fez parar? Ela disse: foi Jesus, que pediu para que eu confiasse nele. Nesse detalhe, nessa chave que virou, que nem disse a Rafa agora há pouco, talvez a hora que a chave vira, ela só
saiu um pouco do caminho. Mas ainda assim foi Jesus que tirou ela das drogas. Ela parou de usar. Ela está, eu vou errar se eu vou dizer, 8 ou 9 meses sem usar nada, sem beber. Isso é um bom tempo depois de ter saído do lugar que ela estava internada. O quanto que ela teve que sofrer. Ó a tribulação que ela teve. Ali que eu entendi como devemos ser pacientes. A terceira coisa que Paulo traz nesses 6 versículos é a caridade. Como precisamos ser caridosos com nossos irmãos. Se eu não tivesse sido caridoso, ter amor por ela e esperar ela dizer, já no início ter dado aquela facada assim, dizer, você nunca foi católica então? Ela teria falado tudo aquilo para mim? E aí o que eu fiz? Beleza então? Você é forte? Show de bola? Não. Aí sim ela se sentiu abraçada. Eu senti no meu coração que aquelas rejeições que ela teve lá atrás, talvez nem eram quando ela foi na igreja, mas sim os olhares que ela tinha sobre as pessoas. No geral. A gente está na rua, se a gente está de roupa suja, as pessoas olham pra gente, né? Às vezes eu saio de cada serviço, vou no mercado assim, calça suja, botina suja de barro, camisa rasgada, que é muito comum acontecer, as pessoas olham pra gente. Imagina agora o que ela viveu, o que ela passou e a maneira que as pessoas olharam para ela. Paulo nos mostra que precisamos ser caridosos. Vamos sofrer, vamos esperar, vamos sofrer mais ainda, mas precisamos ser caridosos. Em geral mesmo. Vamos tratar em comunidade agora. Uma comunidade funciona se apenas eu me retratar com Jesus, ir diante do sacrário e caminhar retamente para Ele. Uma comunidade funciona dessa forma? Olha para o lado, bem rapidão, direita e esquerda. Tem pessoas com você aqui, né? E não está todo mundo tentando fazer isso também? Você já não está na comunidade, então não custa cutucar o irmão e dizer, como é que está? E aí, tudo certo? Que bom te ver aqui mais uma vez. E Paulo traz explicitamente, agora sim na esperança que ele mostra, jamais alguém esperou no Senhor e foi decepcionado. Mas você não sabe o que eu passo, né? Não é isso que você pensa? Você fala aí tudo cheio da sabedoria, mas você não sabe o que eu passo. Não preciso. Quem que precisa saber o que você passa? Quem que precisa? Fala em voz alta. Quem que precisa saber pelo que você passa? Deus. Eu poderia trazer os melhores e mais belos versículos da Bíblia para você, mas não vai te ajudar se você não estiver vivendo na tua comunidade e indo até o sacrário, onde Jesus morreu por nós, foi crucificado, e graças a isso Deus nos deu a graça de ter fé. Se não fosse por isso, não teríamos fé. Acreditaríamos que Deus fez tudo isso se Jesus não tivesse sido crucificado por nós? Parou para pensar? Alguém já fez um bolo? Tira a farinha do bolo. Você é capaz de fazer um bolo sem farinha? Não é. E agora o que eu preciso falar para vocês? Que foi aí a minha virada de chave. Quando eu entendi que não podia mais ficar longe do sacrário, de Jesus, da Eucaristia. Foi aí a minha virada de chave. Aí que eu entendi como Deus foi amoroso comigo, com a minha família, com a minha comunidade. Temos uma linda igreja, tenho uma maravilhosa família. Só eu que não via isso. É por isso que eu digo, com toda a posse dada pelo meu batismo, que se não fosse por Jesus, eu nem estaria aqui. Como eu posso ficar longe de Jesus então?
Como que eu posso dizer que eu rezo em casa? Ah, mas eu rezo em casa. Conversa com tanta gente, diz, ó, vamos lá. Começa indo lá. Porque eu sei que a pessoa não... Ela diz, ah, mas eu rezo em casa, maninha, a mesma coisa. Como que eu posso ficar longe de Jesus? Sendo que Deus fez tudo isso para mim poder acreditar. Fecha um pouquinho os teus olhos agora. Deus nos deu toda essa graça da fé, da esperança e da caridade. Pelo menos um, uma dessas 3 virtudes eu preciso para chegar no céu. Pelo menos uma. E a partir do momento que eu chegar lá, não vou mais precisar delas. Eu estando no céu, não preciso mais esperar. Eu estando no céu, eu não preciso mais praticar caridade, porque lá seremos todos iguais. Teremos todos o mesmo peso. O que eu preciso agora? É da fé. O quanto eu estou crendo que Jesus Cristo foi crucificado para a minha salvação. O quanto eu estou percebendo no dia a dia que é isso que eu preciso. É caminhar na direção de Jesus. É levantar um pouquinho mais cedo no domingo e ir à missa. Talvez, eu não sei agora, quanto tempo eu já não faço mais isso. De realmente dar o meu dia para o Senhor. O Senhor que me deu tanto. Eu estou realmente sendo esperançoso na graça que Ele me promete? Eu estou esperando no Senhor? Tá, eu estou sendo. Eu estou caminhando. Tenho fé, estou esperando. Estou vivendo uma tribulação após a outra. Estou vencendo todas. Estou me fortalecendo. Agora você olha para o teu irmão e lembra da caridade que você precisa ter também com o teu irmão. Quanta gente caindo no nosso lado e a gente não vê, a gente não percebe, porque muitas vezes anda de cabeça baixa. Nesse momento, lembra mais uma vez daquela música que você cantou no início. Vai cantando bem devagarzinho junto com o ministério, para gravar o como você confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A tua confiança em Deus não vai te abalar. Não se abala. Se você precisa de um refúgio, Meu refúgio e salvação, a minha fortaleza é meu Senhor. o meu Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam. Meu refúgio e salvação, a minha fortaleza é o meu Senhor. Tenha absoluta certeza de que Deus está ansioso, está de braços abertos à tua espera, pois Ele sente sim saudades suas, até de nós mesmos que estamos aqui um pouquinho mais perto do que vocês, talvez com o microfone na mão. Ele sente a nossa saudade, como Ele sente, pois Ele é muito ciumento. Olhem o que Ele precisou entregar, seu Filho, e como entregamos pouco para Ele. Que agora a gente possa fazer
entrega, uma pequena entrega para Deus, tentando dar também um pouco de volta, dar um pouco do seu tempo, nessa correria, nesse barulho que você ouve no dia a dia, nessa gritaria, que você possa entregar um pouquinho do teu tempo para Jesus, que foi crucificado por você, por mim, que estamos aqui. Que você possa colocar no seu coração agora esses pequenos momentos que você pode sim entregar para o Senhor. Essa tua falta, as tuas faltas, as minhas faltas, entrega para o Senhor agora. Entrega para Ele também como você esteve distante, como você esteve ausente. Entrega a tua fraqueza. Fala, inicia uma breve oração com Deus. Fala: Senhor, como eu sou fraco, como eu percebo cada dia que eu sou fraco, e quando eu caminho distante do Senhor eu fico mais fraco ainda, mas é tão difícil me aproximar. Às vezes parece que tem uma muralha na minha frente, uma barreira, algo que me puxa, e eu não consigo. E é por isso que nesse momento eu preciso olhar para cima e olhar para os lados também, porque tenho irmãos que estão caminhando para a mesma direção. Eu posso sim me agarrar neles. A caridade que me falta, a confiança que me falta em mim mesmo também. Todos nós somos fortes e todos nós podemos. Basta olhar para o céu, olhar para o sacrário, olhar para a cruz. Se você se sente fraco, olha para a cruz. Você vai lembrar tudo o que aconteceu na cruz. Jesus foi morto. Ele que veio para nos salvar foi morto por nós, por mim, pelo meu pecado, pela minha falta. Por que eu estou fazendo mais uma vez isso com Ele? Estou esperando Ele vir mais uma vez. Será que não vai ser tarde demais? Abre o teu coração agora, para que o Espírito Santo possa ir trabalhando isso em você, para que o Espírito Santo possa mover essas pedras do teu caminho, que o Espírito Santo possa te conduzir por essa direção que é tão difícil de caminhar, por essa direção tão pesada, tão triste, que você